Pepa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para esta entrevista nos estúdios da Renascença. Deixa-me começar por aqui. Como é que alguém vive para treinar e adora o que faz e lida com recusar convites? Não, antes de mais eu é que agradeço o convite e pronto, muito obrigado pelo convite. É sempre é uma honra e um prazer estar aqui e conhecer as vossas instalações, que são muito boas. A dificuldade em recusar convites tem muito a ver com o próximo passo, tem muito a ver com gerir um pouco ou muito uma carreira ou uma decisão, vá. Mas também sabendo que isso às vezes vale o que vale. Às vezes também podemos estar a tomar uma decisão de aceitar determinado convite ou determinado projeto, que hoje em dia falar em projetos no futebol cada vez é mais difícil e mais uma utopia. Mas a verdade é que eu olho sempre e idealizo sempre esse tipo de projeto por tudo, para desenvolver jogadores, desenvolver o clube, ajudar a desenvolver o clube, ajudar a desenvolver uma equipa com um médio e longo prazo. E isso às vezes é difícil de encontrar ou de aparecer, não é? Surgem muitas coisas às vezes ou com a corda na garganta ou já com o campeonato a decorrer, já com situações com objetivos já completamente desfasados ou difíceis de alcançar, ou com problemas estruturais, ou seja, há sempre muita coisa que às vezes leva a pensar e a ponderar se vale a pena entrar com 10, 15 jogos para terminar um campeonato. E pronto, tem sido um pouco assim. Sinceramente também não esperava estar tanto tempo, 7, 8 meses já. Fazem mais um ano, não é? Exato. Não esperava estar tanto tempo parado. Mas a verdade é que também não surgiu assim. O que surgiu que mexesse comigo, entrei na shortlist, mas não acabei por não ser o selecionado. E as outras situações que fui eu selecionado, acabei por ser eu também a não aceitar porque não vi ou não senti que valia a pena. Portanto, tem sido um pouco assim. Estou a explicar um pouco o porquê deste tempo todo. Claro, importa saber. Até pela história Não é que por deixou opção. Às vezes há aqueles treinadores e são opções de vida. Vou tirar um ano sabático, não é? Uhum. Não, aqui não há nada de ano sabático, não há nada. São as contingências da vida e de opções e do que vai surgindo. É o que tem acontecido. Estava a ouvir o Pepa e, enfim, sobre às vezes projetos que surgem a meio do caminho. Imagino que às vezes o ego do treinador seja uma armadilha, porque se calhar ele pode achar que consegue fazer um milagre, não? E às vezes entrar assim e achar que vai mudar tudo, e as coisas às vezes não correm assim tão bem. Então é preciso essa defesa, não é? Olha, é tudo. É tudo. É o ego. Por o ego de lado não há. Sinceramente, eu nesse aspecto estou completamente à vontade. Sim, mas o ego não, eu em termos de carapaça também, mas não é? eu percebo. De orgulho próprio. Mas dá para os dois lados. Porquê? Porque dá para essa situação, que eu concordo, que isto não existem milagreiros, não existem fórmulas secretas, existe trabalho, existe o acreditar, existe dedicação e, acima de tudo, também tempo. Por isso é que às vezes olhamos para certas coisas que estão a terminar e não há tempo praticamente para nada. Há o chegar e abanar as coisas e fazer com que aconteça, mas sabemos que isso às vezes não é assim, não é? E depois tem a outra questão, que é, por muito que eu falo por mim, que eu deseje ou idealize certas coisas a um patamar se calhar diferente daquilo que tem surgido, eu também tenho os pés no chão e tenho a humildade suficiente para perceber que, olha, se calhar não estão a surgir certo tipo de coisas que eu idealizava ou que eu pensava que poderiam surgir, não surgiram esse tipo de coisas, portanto eu encaro as coisas com muita naturalidade e com muita humildade, sinceramente, e realismo. Quem é que é o Pepa quando está parado? É aquela pessoa, e o Pepa fala muito nas entrevistas na sua família, naquele núcleo duro, não é? Mas é alguém que prefere então resguardar-se e estar com a família, ou é aquela pessoa que quer muito falar com treinadores, quer ir ver? Não, vejo, acima de tudo, quando estou em trabalho, é quase exclusivo. Na liga onde estou, consome muito, e tem que ser, não é? Mas muito mesmo, desde
a nossa equipa. Quando eu falo da nossa equipa, não estou só a falar dos jogos oficiais ou dos jogos de treino ou particulares. É tudo o que tem a ver com os treinos, com os exercícios. Ou seja, nós até o próprio treino que foi realizado, por exemplo, de manhã, nós vamos analisá-lo. Ou seja, vamos rever, vamos ver. Cortamos situações para ajudar os jogadores, para ter reuniões também individuais, setoriais. Ou seja, aí o horário, o tempo de trabalho é tudo, para mim, muito direcionado para a nossa equipa e para a nossa liga, porque depois temos os adversários também, para não sermos enganados por eles e tentarmos enganá-los a eles. Portanto, é um jogo do gato e do rato, faz parte, e aí a energia vai toda, ou praticamente toda. Agora, se me perguntares, uma pessoa não mete o olho numa Liga dos Campeões, não é? Para matar saudades do futebol europeu, isto quando estava ou na Arábia, ou no Médio Oriente, ou no Brasil. Ou estando em Portugal, vi algum jogo da Libertadores. Ou seja, é normal um jogo ou outro que chame mais a atenção, ou porque o treinador é português, ou porque tem uma forma de jogar que temos curiosidade, ou tenho curiosidade em perceber como é que eles estão a jogar. Ok, estão a jogar com uma linha de 3, ou estão a jogar com uma linha de 4, com uma pressão diferente, ou pressionam muito alto, ou jogam com o bloco mais baixo, ou são muito fortes na transição, são muito fortes nas bolas paradas. O Arsenal, há muitos anos para cá, que tem sido toda a gente tenta fazer um copy-paste daquilo que eles fazem. Aí é normal nós... Se calhar marcar faltas pode ser um bom princípio. Pois, e trabalhar, acima de tudo, trabalhar. Ou descarregamos o jogo, se não conseguirmos ver em direto, ou descarregamos o jogo e depois assistimos até, às vezes, muitas vezes, em conjunto com a equipa técnica. Agora consigo diversificar muito mais. Como não estou no ativo, não estou a trabalhar diretamente, não tenho aquele peso bom de analisar de forma exaustiva a minha equipa e o campeonato onde estou inserido, dá-me margem para ver coisas que não podia ver antes. Não é não poder, eu não tinha tempo. Era humanamente possível. Então consigo ver outro tipo de campeonatos noutros continentes, países completamente diversificados, jogos diferentes e muito família, muito. Levar a minha filha à escola e ir buscá-la de forma como se fosse uma rotina, para ela já se está a tornar habitual, já se está a tornar hábito, mas vai ter que se desabituar, porque ou vai para onde eu for trabalhar, ou então pronto, vai ter que acabar isto, mas ela habituou-se rapidamente e é muito bom. São coisas que não deu para vivenciar por causa da minha vida, do trabalho, mas é o que é, elas estão habituadas e lidam bem com isso. O Pepa tem um legado bonito no nosso futebol, acho que é consensual, que é um dos bons treinadores da nossa praça. Imagino que depois do Vitória seja difícil voltar para qualquer contexto, não é? Quantas vezes é que já esteve em casa a roer-se todo a dizer que saberia como desmontar o Porto do Farioli, ou enganar o Benfica de Mourinho, ou até desfazer aquele jogo interior do Sporting? Há esse bichinho de, se fosse eu, pá. Não posso dizer que não. É normal, porque o treinador português, falo por mim, mas também tenho noção, sei como é que é o treinador português. O treinador português é muito bom. E tem isso. Vamos dar um exemplo agora recente. O Rui, perderam 3-0. O Rui não foi o Rui, foi o Sporting. Perderam 3-0 com o Bodo lá na Noruega, certo? Ok. Eu estava a ver o jogo, como o Rui e toda a sua equipa técnica e alguns analistas que percebem de futebol. Não estou a falar daqueles que falam de tudo e mais alguma coisa. Os especialistas em futebol. Que há jornalistas muito bons que só falam de futebol. Mas depois há aqueles comentadores que falam de política, falam de medicina, falam da água, falam do cão, do gato. Isso faz-me uma confusão, mas pronto, isso são outros 500. E a verdade é que foi identificado que aquele trinco do Bodo estava sempre a jogar de cadeira, atrás da primeira linha de pressão do Trincão e do Soares. E os médios, os dois interiores do Bodo, muito subidos, sempre à espera de rupturas, quando os laterais do Sporting eram traídos e eles, pimba, aquelas trocas posicionais. Isso foi muito identificado. E o Sporting não conseguiu contrariar aquilo lá. E depois houve uma coisa também muito específica da forma como isto a atacar. E como o Bodo defendia, eles libertavam de forma muito excessiva o corredor contrário. Eles faziam ali com a sua segunda linha de 4, faziam um L, com o ala contrário a vir muito para dentro, libertavam por completo. E isso asfixiava o Sporting no corredor ativo. E aquilo parece fácil, e é fácil de identificar. Tendo minimamente conhecimento do futebol e olhando para o jogo,
é fácil de identificar. Agora, o Sporting depois não jogou com o Tondela, teve tempo para trabalhar estes aspectos e outros, com certeza, que o Rui também identificou, mas a verdade é que no jogo em Alvalade, pelo menos estes aqui, e entre outras coisas, isto depois é natural, o Rui e a sua equipa, depois, de forma muito mais específica e com conhecimento da sua equipa, é natural, mas pelo menos estes foram completamente identificados e conseguiram colocar em prática, não só na teoria, depois a prática resultou muito bem. Ou seja, aquele trinco lá deles não tocou na redondinha, os corredores contrários estavam a ser muito bem explorados pelo Sporting, aqueles médios praticamente também a bola não chegava em condições, ou seja, eles podiam correr muito, mas se a bola não chega lá, nem respiravam. Um jogo que exigiu muito do Sporting, mas que foi isto para dizer o quê? Estou aqui isto tudo aqui para dizer o quê? Que o treinador português é bom. O Rui identificou, o Rui, a sua equipa técnica identificou, e mataram-nos aqui com 5-0 e podia ter sido, nem merecia ter ido para prolongamento, devia ter sido antes. E o treinador português é isto. É olhar para desafios, é olhar para uma forma de jogar. Por exemplo, o Porto tem uma forma de jogar, é verdade. Principalmente sem bola, com bola até já está a ter um pouco mais de dificuldades, porque também já está identificado, e começa a ter alguns problemas, mas a verdade é que a forma como defendem cria algumas dificuldades aos clubes portugueses. Os treinadores portugueses não estavam tão habituados a este homem a homem, principalmente na fase de construção, mas isto é como tudo, para nós, treinadores portugueses, são desafios que nós gostamos, e daí a competência do treinador português, e daí admitir que quando olho para alguns jogos do campeonato português vem aquele bichinho natural de voltar ao ativo. É perfeitamente natural. Claro. Ainda pensa naquele diretor que lhe disse que isto era só dar coletes e pô-los a jogar? Okay? Não, eu dou-me bem com ele. Ele disse isso. Ele trabalha, ele é chefe de oficina lá na Mercedes. Eu não sei se posso, olha, lá em Aveiro, dou muito bem com ele. Aquilo foi numa de... É o que ele também estava habituado. Mas ele estar habituado a isto, eu não estou a desvalorizar os treinadores que ele apanhou na distrital ou na formação. É o que é. Isso é outra história que acho que os treinadores da formação deviam ter e devem ter melhores condições de trabalho. As pessoas nem têm noção do que passam tantos treinadores que andam por aí, nas distritais e no futebol de formação, a receberem 75 e 100 euros por mês. As pessoas pensam que eles recebem aos 1.000 e aos 2.000 euros só porque são treinadores, não é? Porque o que aparece nos jornais e nas revistas e nas televisões é os treinadores profissionais e de elite. Mas isso é uma percentagem muito pequena e infelizmente não se dá o devido apoio e reconhecimento a esses treinadores. Sei que o Pepe falou nisso no evento da Associação de Treinadores e que foi muito aplaudido e elogiado, falaram nisso ainda ontem. Mas, atenção, a minha pergunta anterior tem uma armadilha, é aquela história dos coletes. Porque queria perguntar se não acha que os treinadores têm demasiado peso no jogo de hoje. Ou seja, acho que estou a revelar aqui o meu velho restilismo. Sou um bocado velho do Restelo, mas se às vezes os treinadores, enfim, perguntar a um treinador se tem demasiado peso é um bocado idiota, quase, roça a parvoíce, mas é mesmo, parece que as equipas são sempre do treinador, parece que se não for um trabalho de autor não conta, se não for um processo, um padrão, qualquer coisa, parece que o treinador tem menos valor e aquela equipa já mais anda ali à toa. É assim, eu percebo, isso dá pano para mangas, porque o treinador, claro que gosta do seu cunho, claro que gosta de deixar não digo legado, mas uma imagem de é normal. Aí entra um bocado o orgulho, o tal ego, de querer fazer bem, e se conseguir ser um pouco diferenciado, ok. Mas eu também olho muito para o outro lado. Eu gosto de, imagina, sair de um clube e saber que esse clube vai continuar igual ou melhor. Eu olho para isso como fiz o meu trabalho bem feito. E às vezes nós estamos a assistir a um futebol cada vez mais robotizado, muito padronizado. Pois, minha pergunta vai nesse sentido. Mas daí também obrigar não obriga, mas é importante também sair da caixa. É importante sair da caixa para as pessoas terem gosto em ver aquela equipa jogar. As pessoas terem gosto em, querem ver ao vivo, ou está a dar na televisão, quero ver na televisão. Esse espetáculo do jogador mais liberto, do jogador mais de confronto, do ir para cima, do 1 para 1, que cada vez há menos,
porque também os jogadores começam a ser formatados desde pequeno a resultado, cumprir tarefas. Claro que o futebol está muito de cumprir tarefas, sempre foi de cumprir tarefas e vai ser. E depois há aquela pressão externa natural de o treinador não querer perder o emprego ou o lugar. E para não perder o lugar ou o emprego, sabe que vive de resultados. E para viver de resultados, sabe que tem que ter resultados imediatos. Sabe Precisa de controlar, não é? precisa de conta que não há tempo. E não havendo tempo, então, ok, se eu posso dar espetáculo, tentar ganhar 3 não, eu não posso é perder. Pronto, e já entra a palavra perder. E quando se entra a palavra perder na nossa cabeça, ou no dicionário, ou no dia-a-dia, quando tu tens medo de perder, não vais jogar com muito prazer. Ficas quase obcecado em não perder, em fechar a equipa, se der para marcar um golinho e tal, e fecha a loja. Epá, eu não consigo ver as coisas assim. Nunca fui. No Tondela, por exemplo, adaptei-me, se calhar um pouco tarde, no meu primeiro ano no Tondela, que eu entrei com a equipa em último lugar, com 10 pontos, salvo erro, 9, 10 pontos, e conseguimos ficar por um golo. Só que eu, nessa segunda volta toda, eu estava muito romântico. Eu queria um futebol muito, muito dinâmico, com muita posse, com muitas trocas posicionais, e aquilo não estava a resultar. E as jornadas iam passando e os pontos não iam chegando. E obrigou-nos a nós a refletir e dar um passo ao lado. Uma coisa é a ideia que eu mais gosto e idealizo, outra coisa é pensar assim: eu não posso pensar só em mim, tenho que pensar nos jogadores que tenho, o contexto que tenho, as ferramentas que tenho, adaptar-me a eles e não eles a uma pessoa. E o clube, como é que fica nisto tudo? Então o clube vai morrer com as minhas ideias. Um clube como o Tondela vai descer outra vez para a segunda liga, tanto trabalho que teve para subir dos distritais à primeira liga. E eu adaptei-me ali ao que tinha. E ao que tinha foi uma equipa com o bloco um pouco mais baixo, com as linhas a não fazer tanta pressão alta como eu gostava, e a simplificar o jogo principalmente pelos corredores laterais, porque não tínhamos muita qualidade no corredor central. É a realidade. Isto não é estar a dizer que o jogador é bom ou mau, não, tem características diferentes. E assim foi, e pronto, e conseguimos os objetivos. E depois sim, com mais uma peça, com outra, no outro ano, pronto, uma pessoa vai melhorando a equipa e vai. E eu vejo muitas coisas dessa forma. Agora, a minha ideia é a mesma, não, isso aí venha quem vier. Agora, eu tenho noção que chega um clube e se não tem condições para, eu tenho que me adaptar àquilo que tenho. Isso aí. Sim, eu estava a pensar naquelas, sei lá, às vezes os treinadores levam-se demasiado a sério quando o guarda-redes vai para o chão, para eles chamarem toda a gente. Não, eu não, isso aí, pá, para isso tem que mudar, isso não, epá, eu sei que isso é uma... O português é chique esperto, pá, em tudo. É o trolho, é o eletricista, é o padeiro, é toda a gente é chique esperto. O português é assim, pá. Tu também és, eu também, o português é assim. Mas é bom, somos desarrascados, nós somos bons, é sério, nós somos mesmo bons. Mas depois somos tão bons que conseguimos, por exemplo, andar num processo ali, esse Sócrates, está num processo que vai conseguir contornar a lei. Isto é uma vergonha, eu fico envergonhado. A sério, eu fico envergonhado. Eu não conheço o Sócrates de lado nenhum. Eu não sei se ele é culpado, se é inocente. Eu nem perco tempo com isso. Agora, que eu tenho vergonha, tenho. Epá, eu não percebo este tipo de coisas. Não percebo este tipo de leis que existem para as pessoas contornarem e são aplaudidos. O Chico Esperto encontrou uma forma. E no futebol vai ser difícil, não é? Epá, mas tem que se mudar. Mas eu já o fiz. Antigamente, quando não se fazia. Mas não era usual. Era uma coisa... Agora é sempre, não é? Pois, era uma coisa... E atenção, eu já o fiz, mas já há muito tempo. Porque toda a gente sabe, o treinador sabe, toda a gente sabe, o guarda-redes cai, não pega na máquina e tira, não pode. E então, numa coisa urgente, imagina, tens um jogador a ser assistido cá fora porque levou pontos, ou está a demorar muito tempo. Epá, olha, não é bonito, o guarda-redes cai e ganha-se ali algum tempo para a substituição, para o jogador aquecer e entrar, ou isto ou aquilo. Uma coisas urgentes. Mas mesmo nas coisas urgentes é feio. Temos que ser claros. Portanto, há formas se continuam com isto, há formas ok, caiu no chão, sei lá, os jogadores não podem vir, não sei, alguma coisa tem que ser feita, porque se isto continuar assim, e tem-se visto muito, principalmente este ano, tem sido, é demais. E que teimosias é que o Pepa, treinador, deixou cair? Que? Teimosias deixou cair ao longo do tempo? Olha, principalmente eu de antes, pronto,
aquele sapito, um sapinho, aquele sapo pequenino, que vai, aquele que salta pouco. Esse eu não engolia, nem esse. Agora já vai um sapo maior. Agora uma pessoa tem que ter mais jogo de cintura, tem que ter mais calma, mais cuidado. Eu quando comecei, eu nem sapito, nem mosca, nem nada. Mal aparecia a mosca aqui ao pé, eu pimba! E então fui, com essas experiências que fui tendo mais jogo de cintura, porque sou muito direto, muito frontal, muito emotivo. E não papo certo em muitos grupos, não sou de filmes, não sou de atropelar ninguém, não sou de esquemas, não sou não sou disso. Sou o que sou e essas hipocrisias, esses jogos, a mim faz-me confusão. Por isso é que tive algumas situações menos positivas, se é que se possa dizer assim, mas eu voltava a fazê-las. Agora, que tenho um maior jogo de cintura, pela experiência que fui adquirindo, tenho. Mas o ter maior jogo de cintura não é sinónimo de engolir um elefante ou um sapo que tenha comido um bocadinho mais que o normal, não é? Portanto, calma. Também não é autoestrada. Mas há muito lixo desse no futebol, então? Há em todo lado. Há em todo lado. Infelizmente há em todo lado. Há pessoas que atropelam, não olham a meios de atingir objetivos ou de atingir um fim. Há muita inveja, há muito desejar mal, há muito ego, há muito disso. Não é no futebol, é em todo lado. E o futebol não foge à regra. Sem dúvida. Gosta dos debates que vão surgindo no futebol ou não? Às vezes eu não imagino que uns treinadores gostam, outros não devem suportar. Os debates, os quais? Atualmente, podia ser as regras de jogo, não fora de jogo, mas já lá vamos. Mas, por exemplo, o jogo relacional contra o jogo posicional. É assim uma coisa mais guardiolista contra o Fernando Diniz. Aqueles debates que há no Brasil muito. Sim, eu gosto. Agora. Às vezes gosto. Há paciência para isso? Eu agora, como tenho mais tempo, por exemplo, eu até prefiro. Eu gosto de ouvir na primeira pessoa. Sinceramente, às vezes há certas conferências de imprensa que são engraçadas, são até bonitas de ouvir e boas de ouvir, quando são colocadas boas perguntas. Porque isto depende muito também de quem está do outro lado e depois quem responde. E quando a pergunta vem do futebol, do jogo, de opções táticas, de estratégia, porquê da substituição, isso eu gosto, isso é bom de ouvir. Agora, há certos países, olha, por exemplo, eu estive no Brasil onde quem tinha à minha frente não são jornalistas, ou se calhar a maioria não são, também não quero estar a ser injusto, que eu não olho para a credencial, eu não vou ver se ele é ou se não é, não sei, mas que muitos que não são. E isso muitos estão à espera de, como é que se diz, seguidores, não é? Aquelas coisas, e querem, é polémica. E a forma de polémica é como? É com perguntas completamente fora de contexto, é com coisas surreais. Sim, o Renato Gaúcho ainda agora, recentemente, se passou com coisas surreais. Mas isso é pena, porque é um campeonato com bons jogadores, estádios cheios, boas condições, uma boa organização. Eu fiquei surpreendido pela positiva. Não tive problema nenhum com a imprensa, porque vai de cada um, de saber lidar com isso, de desvalorizar, por muito que uma pessoa até fique um pouco triste e magoada com o que vem daquele lado. Isto na hora, porque o depois eu não vejo nada disso, senão, Jesus, não estava... mas ficas a desconfiar um bocado. Se estão a fazer certo tipo de perguntas, e tu mas porquê? Mas isto não tem nada a ver. E depois insiste, depois outra pergunta igual. E é um bocado triste um país daqueles ter às vezes esta malta que tem, como é que se chama aquilo, bloggers, youtubers e não sei o quê, não são profissionais do jornalismo, não são jornalistas, porque um jornalista... Há menos regras, não é? Não há regras, se faroeste, não há regras. Um jornalista, eu felizmente conheço alguns, tem ética, são todos um pouco, por natureza, investigadores e curiosos, tem que ser. Então, senão vai para outra coisa, não é? É como às vezes aqueles vendedores de carros, não é? Tem que ter paleio, tem que saber ouvir, tem que saber escrever, tem que ser bom pesquisador, tem que ser curioso, tem que ser inteligente, mas tem uma ética, tem um código deontológico de jornalista, ponto. Mesmo dentro desses jornalistas profissionais, às vezes há um ou outro que sai dessa deontologia. Imagina então quando não tens nada disso, não é?
E é o caso. E é uma pena, mas pronto. Acho que é o único aspecto assim negativo que eu retiro do futebol brasileiro. É um campeonato que eu percebo bastante, aliás. Eu também. Acho que é o que eu mais gosto atualmente. Precisamente para ver menos regras, se calhar, ainda no campo. Não sei se o treinador português está a tentar controlar mais a coisa ou não, mas ainda há muito estímulo individualista, felizmente, no brasileiro. Porque é do jogador, é deles mesmo. E depois às vezes falamos que o futebol taticamente não é rico. Porque parte muito o jogo. Não é de não ser rico, é o calor da coisa. O jogador brasileiro também não vai deixar de ser o que é, não é? Às vezes vai um bocado atrás da torcida, do calor do momento, e aquilo, às vezes, aquilo fica ali, parece que o jogo, que não há riqueza tática. Eu estive lá e saí, Eles bebem, eles percebem, eles fazem, eles executam aquilo que é trabalhado. Agora, às vezes chega ao jogo, aquilo é tanto ruído, é tanta pressão, é tanta adrenalina, sangue quente, que às vezes o jogo parece que parte de forma tática, mas não, é mesmo emocional. Ainda ouço coisas de amigos, por exemplo, que dizem que o jogador brasileiro não corre, é de quem não vê os jogos, né? Até acho que correm demais. Olha, por exemplo, eu não sei se é o delay, eu não sei se é alguma coisa, eu também ouço muito isso. Mas a verdade é que eu estive lá, e nós temos os dados hoje em dia para comprovar isso, os dados, as métricas, os dados de distância, de alta velocidade, de alta intensidade, Portanto, é tudo muito alto, e depois o próprio olho também não engana. Agora, realmente, às vezes eu ainda ouço alguns colegas meus e pessoal que olha para o jogo e acha que aquilo jogam a gasóleo, mas não. Isso engana muito. O treinador como o Pepa já esteve lá em 2 trabalhos, né? Cruzeiro e Sport. Imagino que seja difícil recusar o Brasileirão. E depois vimos o que aconteceu com o Filipe Luís, não é? Sim. Que ganha tudo e depois 2 meses depois está a saltar. Exato. Aquilo parece uma máquina trituradora, não? Já se vai com esse mindset ou não? Não, eu nunca vou para lado nenhum a pensar que vou sair, vou para a máquina. Não, nunca. Por isso é que eu digo. Para mim é sempre um projeto. Na minha cabeça é sempre o ideal. Daí aquela primeira pergunta, ou a segunda, do porquê deste tempo todo. E atenção, eu até posso, no próximo clube, até pode demorar 2, 3 anos, como pode demorar 2, 3 meses. Eu nunca sei, não sei. Ninguém sabe. Esta vida de treinador é assim mesmo. Não há quem é que vai adivinhar que vai ser o ideal para trabalhar, para potenciar jogadores, para ajudar o clube a crescer. Ninguém sabe. Agora, no Brasil, se olharmos para o histórico, tem sido assim. 8 rondas, 8 despedimentos. Tirando o Abel, metes lá os clubes todos, e aquilo é aos média de... E já estou a falar por baixo, mas uma média de 2,5 a 3 treinadores, juntando os que têm 5 e os que têm 2, vai dar uma média de 2,5 a 3 treinadores por clube. Claro. O estadual é logo um problema. É uma coisa louca e surreal, mas pronto, sendo direto na pergunta, eu nunca vou para nenhum clube a pensar que vou sair passado 2, 3 meses ou que o clube... Não, eu Sim, mas vou sempre... Pode ir condicionado, não é? Porque há esse... não vou, sinceramente não vou. Vou convicto mesmo que as coisas vão acontecer, que vai correr tudo bem, independentemente do que está para trás. Não tenho esse negativismo nem esse receio. Mas há que ser realista e olhar para o contexto do país e perceber que é um país com esse histórico, não é? O Pepa subiu o Sport da Série B para a Série A. Há pouco tempo entrevistei o Guto Ferreira. Ele é uma espécie de rei das subidas lá. Tem 5, 6 subidas. E ele disse que na Série B, entre 8 a 10 equipas jogariam tranquilamente na Liga Portuguesa. Está a exagerar ou é assim? Sim, jogar jogava. Mas... Quer dizer que não sofreu, não é? Claro. Parece estar a dizer isso. Claro. Eu também tenho noção que, por exemplo, ele disse que a Série B também não é bem assim, não é? Não é bem assim. Pode estar a puxar do galão. Claro, é normal. Mas eu não partilho tanto assim a 100% essa opinião, mas percebo exatamente o que ele quer dizer, porque estamos a falar de uma Série B que tem ali meia dúzia de equipas muito competentes em condições, infraestruturas, em jogadores, em plantel, em treinadores. Percebo e concordo em parte do que ele está a dizer. Agora há aqui uma coisa, eu já estive aqui e lá, ele só esteve lá. Por isso é que eu pergunto. Portanto, o jogador português, mesmo com muitos estrangeiros, que agora é ok, mas o campeonato português é muito competitivo e as equipas estão muito bem preparadas.
Portanto, iam ter aqui muita dificuldade, porque as nossas equipas aqui são muito boas e os treinadores são muito bons. O Pepa já falou naquelas modas que o futebol vai tendo, já falou no passado. Há tendências, não é? Sempre aqui a surgir. Agora é o crescimento da importância das bolas paradas. Já se falou, fala-se muito no Arsenal e em mais alguns clubes que às vezes têm mais golos de bola parada do que bola corrida. Já vem de há muito tempo. Que é que Já vem de há muito tempo. A bola parada e a transição é 70 e tal por cento 70 e tal por cento dos golos é transição ofensiva e bola parada. já não sei que treinador é que disse que há 30% de golos de bola parada e não se passa 30% do tempo no treino a fazê-lo ou a treinar. É verdade. Era uma tendência normal? É ou não? verdade. Crescer É este verdade. peso no É peso? verdade. É verdade. Porque, olha, eu vou dizer, por exemplo, eu quando digo eu, equipa técnica e nós, pronto, mas eu sou o que estou aqui. Eu há uns anos atrás, raramente trabalhava lançamentos laterais com o volume suficiente e necessário que isso acarreta. E depois nós fizemos um pequeno estudo, não tenho aqui de cabeça, para não estar a dizer asneiras, prefiro não dizer nada, mas que o estudo foi feito, uma pesquisa, um levantamento, vá. E realmente a bola sai muitas vezes. Sai muitas vezes, ou seja, há muitos lançamentos laterais. Muitos. Até a bola de saída agora. Muitos. E eu virei-me para o pessoal e assim, opa, lá. A gente não trabalha lançamentos laterais. Só trabalhamos lançamentos laterais no último terço. Porquê? Está ali perto da baliza, então vamos fazer aqui algumas combinações para podermos cruzar, para tirar proveito, sei lá, de uma superioridade ou uma igualdade numérica na área, ou atrair para fazer uma combinação, um passo atrasado em cruzamento. Pronto, várias situações, mas tudo no último terço. Até quando a bola sai ali no segundo terço, ali na zona perto do meio campo, ou quando a bola sai no nosso meio campo defensivo. Não, nos trabalha, é mandar assim, como diz, mandar a bola. Estamos a brincar aqui. O Liverpool teve um treinador Isto só há para uns anos, lançamentos. isto há uns anos atrás, ou seja, nós estamos sempre em evolução. O treinador tem que estar sempre em evolução, em questionar as coisas, em questionar todo o seu trabalho, o que é que está a ser feito, mesmo quando as coisas estão a ser bem feitas, questionar, melhorar, investigar. E isto é só um pequeno exemplo de muitas coisas. Mas para o jogo é negativo ou não? Este crescimento da influência de um momento de laboratório. Não é, sim, é negativo aí depois depende da leitura que dás aos dados. Se uma pessoa ficar obcecada com os dados, para mim é negativo, porque vai-se começar a perder depois a intuição, o instinto, eu costumo dizer muitas vezes, quem tem asas tem que voar, e nós vamos cortar as asas a um jogador que tem asas para voar, um jogador que tem criatividade, tem no 1 para 1, que é forte, que é isto, que é aquilo, ou um treinador vai se agarrar só aos dados, só às métricas, não defendo nada disso, pelo contrário. Estou a falar de situações de volume de treino, que realmente a importância é muito grande nas bolas paradas. Mas eu lembro-me de há 10 anos atrás, 10, 15, 20 anos para trás, as bolas paradas eram trabalhadas No fim do treino, no fim do treino, ou se calhar no volume todo, de segunda a sábado, era 15 minutos. no dia de jogo às vezes. Era 15 minutos. Nem estou a falar eu já como treinador, mas até antes e tudo como jogador, quando jogava, e até mesmo como treinador, contra mim fala, é verdade. Mas valoriza muito, mas depois trabalhava pouco. E então, com naturalidade, já desde a formação, quando eu estava na formação, já se começou, porque depois também tens poucos dias para treinar. Quem está na distrital, imagina, tem 3 treinos. E imagina, tem jogadores a vir do trabalho. Acordam às 7 da manhã para ir trabalhar para uma linha, para uma fábrica, para o que for. E só em 3 treinos, tens de ser treinos apelativos, treinos que tenhas o grupo todo, e tu vais estar a perder tempo. Não é perder, atenção, é ganhar, mas vais estar a desperdiçar um pouco de volume de trabalho, de treino, em bolas paradas. E os jogadores ali estar parados e a repetir. Não, os jogadores mandam-te passear. Isto na distrital, ou seja, mas é preciso esta ginástica, é preciso perceber os contextos onde estamos inseridos, é preciso perceber a realidade em que estamos. Agora, no futebol de elite, no futebol profissional, 100% de acordo. Cada vez mais e mais, e como disseste muito bem, já há treinadores específicos. Eu, na minha equipa técnica, por exemplo, o Samu, não digo que seja obcecado, mas eu acho que é a seguir pela bola parada. Ele pesquisa, ele vai, ele vê, ele descasca tudo o que tem a ver com bola parada, ofensiva e defensiva. Isso também me dá a mim a oportunidade no treino
de não estar a ver a árvore e ver a floresta, ou seja, dá para me afastar um pouco das coisas e reparar em certos detalhes, pormenores que quando eu estava com essa pasta, com a bola parada que não via, que era impossível, com a emoção, com a correção, com a adrenalina das coisas, de querer as coisas a acontecer, não via tudo. E mesmo assim não se vê tudo, não é? Mas Sim, tem um iScout ajuda a chegar ali e ver 50 equipas logo. É diferente, seguida, é diferente. E cada vez mais as equipas são multidisciplinares e específicas nesses pormenores que fazem toda a diferença. Sim. Toda. Até a seleção tem agora um que é do Aston Villa. Por exemplo, pontapé de baliza. Pontapé de baliza, nós trabalhamos pontapé de baliza, como é óbvio, mas é um pontapé de baliza que, sinceramente, o nosso principal objetivo é entrar na fase de criação. Quando eu digo fase de criação, é onde tu já estás a entrar no meio campo ofensivo, adversário, no nosso meio campo ofensivo, no meio campo do adversário. Porque eu pergunto, e também há números para isso, eu é que não vim com os números, mas não preciso, mas vou dizer, acredita, são poucos. Quantos golos vêm de pontapé de baliza que vai dar golo de pé para pé, que vai dar golo? Muito poucos. Muito poucos. E às vezes estamos ali, perdemos se calhar, perdemos não. Às vezes há quem dedique mais tempo a um pontapé de baliza do que se calhar a um canto, a um livro lateral. Percebes onde eu quero chegar? Percebo, eu teria a dizer que isso é... Porque às vezes é bonito. Porque é o bonito. É o bonito, é diferente. E saiu a jogar ali dentro da área, né? Dentro da área, da pequena área. Tem a ver com as modas? Pois, mas eu modas, mas aí está. As modas a mim não me dizem nada. Mas isso estou só a dar um pequeno exemplo. O futebol agora é exemplo. pressionar e sair de pressão. E saber sair de pressão. Parece que agora o jogo é isto. Não, o jogo é E a baliza tudo. perdeu-se O um jogo é bocadinho. tudo. O jogo é tudo. Aí está. E quando nós ficamos obcecados com as modas, eu acho que a queda é grande. Porque as modas, como em tudo na vida, vai e sai e depois volta. Os boca de sino, né? Era nos anos 70, depois voltou nos anos não sei o quê. Depois... Epá, as modas vão e voltam. E no futebol, eu não vivo de modas no futebol. Nós temos que ser muito competentes nos 4 momentos do jogo. E o quinto, que é a bola parada, né? Porque falamos e muito bem, é fundamental. E se nós formos a dedicar o nosso tempo exclusivamente ou de forma obcecada para certas modas, estamos lixados. E o jogo perde riqueza, não é? Se é tudo igual, às vezes há jogos que parecem iguais. Que Daí a tal coragem ser necessária. Claro que é preciso ter um apoio grande da direção, do presidente, do dono. Claro que é preciso ter esse conforto de vamos crescer juntos, sabemos que isto demora, isto tem o seu tempo, é preciso tempo para a equipa crescer, para a equipa assimilar as ideias, e etc. Mas se nós não tivermos também essa coragem de irmos ao encontro das nossas ideias, tendo as ferramentas para isso, atenção, tendo as ferramentas para isso, e sair da caixa, quando eu digo sair da caixa, é não ter receio de fazer as coisas. Agora, eu defendo isso, ser forte, dominar todos os momentos do jogo. E quem são os treinadores então aí na elite que são assim mais... Pelo jogo total. Não há referências? Não, mas não... É sério, porque depois é um bocado injusto também estar a falar, porque tu podes ter uma equipa muito boa, uns jogadores muito bons e há N de exemplos aqui em Portugal e por aí fora que às vezes podes ter feito um trabalho menos conseguido num lado, depois outro menos conseguido, depois... Às vezes não há clique com o grupo, e depois um bem conseguido de repente já está na moda, e nós, o futebol em si vive muito disso, da moda. Às vezes 3 meses ou 6 meses bons ou um ano bom, de repente está na moda e só se fala nisso. Por isso é que eu prefiro não falar assim em nomes, mas reconheço que há em Portugal e por esse mundo fora há muitos treinadores com certas ideias que eu às vezes descarrego jogos porque gosto de ver. Sim, estamos a falar de modas, enfim, acho que estamos sempre a ir a Guardiola, pelo menos nestes tempos contemporâneos. E quando o Pepe começou a treinar, foi mais ou menos quando o Guardiola também apareceu ali, em 2008, mais ou menos, 8, 9. E estamos a falar da ponteira de baliza, e o facto dele jogar como joga obrigou a uma mudança na lei, que dá para jogar dentro da área agora, não é? Esse é um tipo de revolução que inspira os outros, mas depois é um jogo muito homogéneo quando se quer fazer igual, não é? Ou seja, e às vezes são mais pepistas do que Pepe. Isto é uma opinião pessoal. Para mim há o antes, como há o AC, DC, o antes e depois de Cristo. Para mim há um momento marcante no futebol.
que é o atraso da bola, o guarda-redes não poder agarrar a bola com as mãos. Sim. Quem viu e quem jogou com o guarda-redes a poder agarrar a bola com as mãos, isto parecia pré-histórico, não é? O guarda-redes agarra a bola, o central vem lá, supostamente, para sair a jogar, o guarda-redes joga no central, o central devolve a bola. Dava aquele migué que ia outra vez. Depois o central ia embora, vinha ao lateral, joga no lateral. Ou seja, foi depois do Euro 92 que acabou essa. isto era uma coisa impensável. Impensável. Nós olhamos para o presente, para agora. É uma coisa impensável. Mas a verdade é que foi assim. O futebol foi sempre assim. Até, aí está, 90 e tal. Não consigo ser preciso, mas foi... Acho que foi depois do Europeu. Mas pronto. A Dinamarca acho que exagerou. Sei que no Euro 88 ainda se jogava a bola para trás. Sim. Lembro-me desse europeu, a grande Holanda nessa altura, com o Rinus Michels, o Gullit, Van Basten, o Rijkaard, o Erwin Koeman, o Ronald Koeman, por aí fora. O Wim Kieft, aquilo era uma seleção que eu, por causa, gostei muito, esse europeu. Que era miúdo, mas desse lembro-me, já me lembro. Mas para mim isso foi marcante. E tudo o resto, sem exagerar nas questões que acontecem em Portugal do guarda-redes cair de contornar a lei, não é? Mas tudo o resto são situações que têm que ser exploradas e o próprio fora de jogo, os lançamentos rápidos, o poder sair para atrair ali. Há equipas que pressionam muito alto e se uma equipa simular no pontapé de baliza, que isso tem uma saída também mais direta, mas não é um direto de pontapé à sorte, não, é atrair a equipa, sair com a equipa aberta e podes criar facilmente situações de 1 para 1 se as coisas forem bem trabalhadas. Portanto, há muita coisa que dá para aproveitar com a própria evolução que o futebol vai tendo. Certo. Deixa-me aproveitar ter aqui um treinador que pensa o jogo, não é? E que foi avançado, acho que isto é importante. Fala-se na mudança no fora de jogo, a lei Wenger, que o jogador tem que estar totalmente à frente da defesa, não é? Para estar fora de jogo. Pois. O que é que vai acontecer ao jogo? Bem, eu já lá vou o que é que suspeito, para saber se faz sentido, mas vou deixar a pergunta aberta. Eu sinceramente, nós temos, assim, é muito complicado, porque para já vai ficar tudo muito diferente, porque para já uma coisa é a elite, pronto, vamos por partes. Uma coisa é a elite, onde tem as máquinas, a tecnologia. Portugal já devia ter, que aquilo é praticamente automático, não é? Aquilo demora poucos segundos, está fora de jogo e siga para vir. Aqui, infelizmente, ainda estamos a demorar muito, tem que estar a pôr as linhas, depois vem a régua e vem o esquadro e depois, e depois isto levanta suspeitas, não é? E a malta põe-se a jeito. Porquê que demorou tanto tempo? E a linha, porquê? Não é? Quando é 2, 3 centímetros, estamos a dar tiros nos pés. Invistam. Mas o estádio não é um estádio ou dois. Não me lixem. Eu quando vejo casas construídas nas ilhas, em água, como vi lá no Dubai, não sei o quê, dá para fazer muita coisa. A tecnologia está tão desenvolvida que só não faz quem não quer. Portanto, não venham com tangas e com tretas que não dá. Dá. Portanto, o futebol profissional acho que dava para resolver com essa rapidez. Agora, nós temos que pensar num futebol num total, num geral. E como é que um fiscal de linha, com essa nova situação, uma coisa é ele ter a referência do último defesa, guarda-redes, não é? Depois tem que ter um outro homem, o último defesa, e para o fiscal de linha fica quase automático, é quase padrão. Se tiver um bocadinho à frente, ele tal. A outra situação que está a ser estudada e que estão a ponderar, avançar, na minha opinião, vai criar muito mais dificuldade para o juiz de linha, para o fiscal de linha, como se dizia antigamente. Muito mais dificuldade, porque ele, se o avançado, ele vai deixar de ter referência. Vai deixar de ter referência da última parte do corpo com a tal... deixa de ser... Fica muito mais difícil. E se isto for para a frente, na minha opinião, vão existir muito mais lances duvidosos e a passar que eram fora de jogo do que agora. Portanto, e sem tecnologia. Porque com a tecnologia aí vai ser igual, é taxativo, é tal, ok. Mas o futebol nem todo tem essa tecnologia. E nós olhamos sempre só para o futebol da elite. Mas o futebol antes de ser elite, vem cá de baixo. Portanto, olha, não sei se isso vai para a frente ou não. Sei que está muito avançado. Acho que está bem avançado. Ou está bem avançado.
Mas olha, estou curioso e estou cá para me adaptar também. Mas no jogo, eu pergunto o que é que vai acontecer no jogo, não é? Porque a teoria é que querem que haja mais golos. Eu não sei se as defesas não vão recuar. E não voltamos aos autocarros, mas queria perguntar a um treinador que sabe da coisa. É assim, nesse contexto, trabalha-se muito, quer-se muito uma defesa alta. Uma defesa que tenha coragem, por exemplo, com a bola coberta ou num passo atrasado, que suba no terreno. E aí essa leitura está 100% correta. Concorda 100%, porque basta uma vez ou outra em que... Porque aí o chamado contrapé, porque o próprio defesa, a própria linha defensiva, quando nós estamos a treinar, para nós é como o fiscal de linha. A gente guia-se por um bocadinho do corpo da equipa que ataca. E isso, mesmo para a linha defensiva, a referência é fácil. É mais fácil, vá. Dá muito trabalho, a gente trabalha muito isso. Dá muito trabalho, mas o último homem, guia-se pelo... Imagina, vou dar um exemplo. O defesa esquerdo sai na pressão ao extremo contrário. O defesa esquerdo foi embora. E fica, numa linha de 4, por exemplo, fica o central do lado esquerdo, o central direito e o defesa direito. Estes dois homens, o central direito e o defesa direito, vão se guiar por este. Porque estes dois conseguem ver este. Este não. Se o defesa esquerdo saiu para ir na pressão aqui, este homem não está a olhar para estes dois. Está a olhar para a bola, está a olhar para rupturas que apareçam por aqui, para algum homem que faça uma desmarcação. Ele está preparado para a cobertura e acompanha o homem, mas a bola não saiu. E ele para. E estes homens ajustam-se ao movimento deste. Só que o parar, aí está, é visual aquele momento em que ele passa um bocadinho de nada a tua referência. A partir do momento que é o corpo, a última parte do corpo, isto vai ser muito complicado, muito mais complicado. E aí pode acontecer, concorda 100% que pode acontecer isso que disseste das equipas. A forma de se protegerem é baixar mais ainda. Agora, vai haver mais golos por aquelas questões do 5 centímetros, mas mais golos. Mas é mais golos olharmos para o exemplo que está agora. Mas se mudar, não quer dizer que esse exemplo de agora seja a realidade quando isso acontecer, porque pode acontecer isso as equipas baixarem mais um bocado. Ou muito. Certo. Pepa, Mourinho outro dia veio cá, numa entrevista com... Veio cá não, fomos nós ao Seixal, foi o Rui Miguel Tovar, revelou que... Comigo não vão ter. Mas eu gostei muito de vir aqui, isto é bonito. Certo, era para ser bem recebido, como é óbvio. Estou a brincar. É mais fácil aqui no perto. O que é que eu ia dizer? Quando era adjunto do Barça, ele revelou que foi convidado para ser treinador do Braga. E Exato. que quando ele disse isso ao pai, porque ele estava tentado, o pai disse, tem juízo. Tem juízo porque era adjunto do Barça, tinha muitos jogadores bons para aprender e que ia ter tempo para chegar a um clube desses, que é grande, mas que chegaria ao tempo. Tem alguém assim na sua vida ou não? Que diga, tem juízo para algumas coisas, vá. Olha, gostava de ter tido, agora tenho, gostava de ter tido, era quando estava no Benfica como jogador, aí é que era preciso. Aí, olha, aí... Agora, claro que tenho, principalmente, a minha esposa, principalmente a minha mulher, as minhas filhas também, mas porque são quem nos chama mais a atenção de tudo e mais alguma coisa. Às vezes até de coisas a mais, mas é o que faz ter 4 filhas, uma neta, 2 irmãs, são mulheres em casa, né? Mas antigamente sim, acho que faltou um bocado, falta isso, mas é a vida, faz parte de uma pessoa, depois acaba por aprender, é o que eu costumo dizer. Burro é aquele que nasce, o burro é o burro, né? Nasce burro e morre burro. Uma pessoa, se não aprender com os erros e com as vivências e com a aprendizagem, só vai cair outra vez se quiser. Ou então, olha, é isso, é burro. Sim, parece bem resolvido com essas questões muito resolvido, da sua história. Muito resolvido. E vejo o erro com naturalidade. Eu cometi muitos erros em jovem, alguns, mas normal, é coisas da juventude. Uns têm mais visibilidade que outros por uma pessoa ser mais conhecida ou não. Eu acho que é só isso, sinceramente. Quem é que não cometeu alguns erros? Normal. Acima de tudo é ter a capacidade também de ouvir e ter na equipa técnica quem também te diga as verdades na cara ou que em 4 paredes que te diga aquilo foi mal feito, aquela conferência foi má,
ou essa abordagem, ou estamos a discutir alguma situação, e que diga, não seja yes man. Eu não tenho yes men na equipa técnica. Há discussões boas e duras, e de confrontação, isso é bom, mas uma coisa é certa, a gente sai daqui pela porta fora e se ficar decidido ir para a direita, nós vamos para a direita com tudo. E não há cá, o jogador vem, às vezes, imagina isto, ou um diretor, ou, epá, devia ter sido para a esquerda. Não há cá aquela história de, imagina, pois, eu avisei que era para aquele lado. Isto é a tal história do atropelar, é a tal história de não saber estar, é a tal história de não ter princípios. E eu sei que tenho gente a trabalhar comigo, pessoas, homens, de valores, de família, e que são muito competentes, mas mais do que isso tudo que eles têm, se não tivessem esse saber estar, comigo não dava para trabalhar. É impossível. Um adjunto que não desafia o principal é inútil ou não? É, para mim é. Para mim é. Agora, aí está. Também não pode ser o anticristo. Não é que está tudo mal. Só por dizer que eu desafio-te. Não, isso está mal. Chega a uma altura, está tudo mal, mas quer dizer, então... Também não é só porque é bonito dizer-me que está tudo mal. Eu sei do contra. Também, nem 8 nem 80. Sim. E também há pessoas assim. Está tudo mal. Está tudo mal. Só para dizer que tem uma ideia diferente só porque apetece. Tem que argumentar. Tens que não, isto não é assim, não é? E é possível ter adjuntos que não acreditem 100% na ideia de jogo do principal ou não? Epá... Não é bem acreditar. Se calhar iriam por outro caminho, mas a partir do momento que decidem são 100% leais, não tem nada a ver com lealdade. Não, mas tem que haver identificação. Porque com a identificação vem o quê? Vem a paixão. E quando tu passas uma mensagem, eu se tiver o meu adjunto, por exemplo, tanto ao Hugo ou ao Samu, principalmente estes dois que estão mais no campo nas questões também táticas, e o Samu, se eu não for a um jogo por doença ou por isto ou por aquilo, é o Samu que assume a equipa ou na conferência de imprensa, se ele não está identificado com paixão, com emoção de corpo e alma, o jogador sente. A mensagem não é passada da mesma forma, não é passada de forma direta, de linear, de forma apaixonada. O jogador sente. Eles farejam a divisão, sente, né? À distância. Pior que aqueles da PJ. Não há hipótese. Sentem isso. Sentem logo. Sentem logo se há empatia entre a equipa técnica. Sentem logo se há empatia entre o corpo técnico. Sentem logo se há empatia entre os vários departamentos. E por isso é que é importante o treinador estar no centro. Eu vejo um treinador... acho que não vou ser nunca, não sei o amanhã, o diretor desportivo, mas o conhecimento às vezes dá-te capacidade para. E eu vejo um treinador a pessoa fundamental num clube, porque tem que estar no meio daquela estrutura toda, grande e competente, que vai andar tudo a girar à volta do sucesso do clube, da equipa, tudo bem. Mas o treinador tem que eles têm que ir ao encontro da ideia do treinador, para aquilo fluir, para aquilo ser harmonioso, para aquilo tem que haver comunicação, tem que haver cobrança, tem que haver harmonia entre tudo e todos. Porque se não for assim, as coisas não andam. Não há hipótese nenhuma. Não basta uma engrenagemzinha, parece que olha, encaixou ali um bocadinho de areia na corrente e começa a fazer ruído até partir. O PSG é um caso espetacular dessa influência do treinador. Sem dúvida, e há vários sim, mas casos. A mudança de paradigma é brutal. Há vários casos, goste ou não se goste. Vamos aqui para o nosso país, por exemplo, o Ruben, quando estava no Sporting, não era a peça fundamental para aquilo tudo. O Sérgio no Porto, eu não estou a dizer entregar as chaves do clube, não é isso, mas é para criar condições. Se é o treinador que acreditam, foi contratado, é aquele que, então vamos dar todas as condições para ele. Porque o próprio treinador vai desenvolver, vai cobrar, vai exigir dos outros departamentos. E o exigir não é na gritaria, não é no chicote. Não. É o confronto, faz parte, mas um confronto saudável. Porque no final do dia querem todos ganhar, querem todos o mesmo. E se nós pudermos trabalhar num meio, na elite, onde há tanta exigência, tanta pressão, se podemos trabalhar de forma... respirar ar puro, estar saudáveis uns com os outros, eu entrar aqui e vou ali ao scout e então como é que é? Tudo bem? Mas depois sento-me e falo com ele sobre o que interessa, vou ao departamento médico depois dos jogadores saírem e eu estou ali na boa com o médico, com o fisioterapeuta e com não sei o quê. Tem que se respirar. Eu vejo as coisas desta forma.
porque já não basta o resultado ter que aparecer, o isto, o aquilo, não sei o quê, já não há tanta coisa de pressão, que eu vejo isso como uma pressão boa, ou natural, vá, mas não deixa de ser pressão. Porque é que eu no meu dia-a-dia, no meu local de trabalho, naquilo que me vai dar pontos, porque não é só os 90 minutos, é ali no dia-a-dia, porque é que eu vou ter um ambiente pesado? Eu faço tudo para que isso não aconteça. Não pode. E não tenho tido isso. Não tenho tido isso porque eu próprio promovo muito isso. Dou-me às pessoas, exijo, quero que andem ao meu ritmo, quero que meta aquilo. Opá, tem que ser. Mas com naturalidade, não é de chicote, não é de tem que ser assim. Não, é com o exemplo, é liderar pelo exemplo. Se um gajo chega cedo e dá o gás e dá da perna e preocupa-se e é empático, as pessoas também começam a ir atrás também. Também começam a ter empatia por ti, começam... Epá, eu devia ter saído às 4. Fónix, o gajo marcou uma reunião para as 5, mas já ficam na boa. Porque já está lá a empatia de, não, ele quer o nosso bem, porque no final do dia ganhamos todos. E eu vejo isso dessa forma. Sim, no início fiz aquela pergunta do excesso de peso dos treinadores, mas o Ruben é um melhor exemplo de até mudança de mentalidade de um clube gigante. Sim. E é mas isso tem aí, que ter peso. Quando uma cabeça boa pensa e tem decisão, não é? Agora, eu não é não aceitar, não é isso. A palavra certa não é aceitar. Eu, na minha opinião, um clube forte, bem estruturado, não pode depender não pode entregar as chaves ao treinador em termos de contra. Senão, por exemplo, olha, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Roger Smith queria jogadores assim. Depois quem foi? Jorge Jesus, queria jogadores assados. O Bruno Lage queria jogadores... E quê? Então, quer dizer, o Benfica muda de jogadores, 30 jogadores, 540 milhões de euros. Mas estamos a brincar ao futebol aqui. Epá, vamos ver quanto é o dinheiro que o Sporting gastou, os milhões que o Sporting gastou, ou que o Porto gastou. E vamos a ver títulos. Está ela por ela. Ou tem, se calhar, tem o Sporting mais, agora nos últimos 5 anos, ou não sei o quê. Portanto, isto é tudo o quê? Tem tudo a ver com estrutura, clube, capacidade, uma linha. Não é o treinador chegar ali, ok, agora não, nós é que temos... Não, mas tem que haver aqui uma simbiose e uma forma de trabalhar, porque os treinadores passam, mas o clube é que fica e continua e é centenário e está a andar. Agora é muito importante o clube, o treinador é o centro no clube, sem dúvida, mas eu sou dono de um clube ou isso, não se pode entregar as chaves a um treinador. Agora, que o treinador é preponderante, é o motor de tudo, isso é. Certo, entramos na reta final. Pepe, obrigado pelo seu tempo. Não resisto, falando no Benfica e na sua carreira jovem, e eu tenho uma pergunta não sobre o que já falou muitas vezes desses erros, enfim, até do que significou aquele golo, não é? E assim que o Anísio Cabral marca o golo, eu penso, pobre Pepe, já vão ter com ele e fazer mais 50 perguntas outra vez. Está farto de contar a sua história ou não? Não, porque tenho muito orgulho nessa história. Portanto, nunca me cansa. É útil partilhar. Porque os jovens estão sempre jovens novos, não é? Não, já nem sabem. A juventude a gente não sabe. Vê os sudokus e os Rablox, ou o Roblox, ou que sei lá o nome daquilo, sabem lá. Eu de antes era cadernetas de futebol e futebol, agora não é. Mas isso eles não têm culpa. Eles sabem lá quem é o Pepa, quem não é o Pepa. Não sabem. Mas quando me pergunto e quando falo nisso, falo com muito orgulho. E às vezes encontro algumas pessoas. Eu estive lá no estádio, eu vi ao vivo, eu vi na televisão, porque foi em canal aberto, ainda por cima esse jogo. Deu em canal aberto na altura. Portanto, claro que é um motivo de orgulho. Mas diga. Não, foi. Não, e perguntar agora, com as redes sociais e com este mundo novo, se calhar o peso que o Pepa um dia sentiu, hoje em dia o Anísio, se calhar é uma carga ainda maior. Estou a dizer um Anísio, estou a fazer um miúdo, não é? Mas são outros tempos, Os miúdos estão muito mais... Há mais estrutura. Nesse aspecto, estão muito mais protegidos por fora. Não quer dizer que tenham uma mentalidade melhor que a malta dos anos 80. São coisas diferentes. Eu vejo a malta dos anos 70, dos anos 80... muito mais resilientes em muita coisa, muito mais, porque nós não tínhamos telemóveis, nós jogávamos na rua, nós éramos muito... Eu te vejo esta sociedade agora, hoje em dia, muito... Mas é normal, é o que é. E nós, treinadores, é que temos que nos adaptar a elas, porque se nós vivermos do passado, não temos hipótese. Nós temos é que olhar para isto com... Agora é assim, ponto. Agora eu vejo o miúdo com uma estrutura completamente diferente do que no meu tempo. No meu tempo, quem subia a sénior, olha, fui eu,
Era o Hugo Leal, o Maniche, o Jorge Ribeiro, o Rui Baião, o Mauete, o Bruno Aguiar, essa malta. E nós aí a gente subia porque, pronto, olha, porque éramos bons e siga, mas não havia uma estrutura na altura olha, ainda agora estive no fórum de treinadores com o professor Arnaldo Cunha, com o professor Rui Oliveira, professores foram fantásticos, muitos nos ajudaram a nós jovens na altura do Benfica, mas não havia o clube na altura não tinha aquela estrutura forte, não tem nada a ver com os tempos de agora, não, nem o Porto, nem o Benfica, o Sporting. Não. As academias mudaram muito. Mudaram muito, e ainda bem, para aproveitarmos os talentos que temos, e é até uma pena não aparecerem mais, porque qualidade não falta por aí, não é? Se calhar não se aposta neles. Pois, é isso. É um pouco de tudo, um pouco de política desportiva, um pouco de política do clube, um pouco de coragem, um pouco de tudo. Felizmente agora vamos vendo alguns, o Sporting realmente lança muitos, o Porto também conseguiu no tempo ali, estamos a falar do próprio Vitinho, o Mora, antes do Vitinho, o Diogo, o Diogo de Leite, Fábio Diogo Silva, Dalot, exato, vários, têm aparecido vários. O Benfica também teve um tempo sem lançar ninguém, agora aos poucos. Mas seja qual for o clube, aqui não há cá, eu não sou nada, não existe nada disso. Eu fico contente quando vejo jovens, seja no Braga, no Vitória, fico contente quando aparecem jovens jogadores a aparecer. Fico mesmo, já no Vitória, quando eu estive no Vitória, tive a felicidade de lançar vários, muitos mesmo. E eu não faço isso para o recorde pessoal, ou para aparecer no jornal, ou para aparecer na estatística. É um gosto mesmo pessoal. Se calhar é muito meu. Se calhar por eu ter sido lançado de uma forma diferente, mas por ter vindo da formação e ter chegado aos séniores do clube onde estava, se calhar ainda tenho uma potência maior para... Gosto mesmo de lançar os miúdos, tendo qualidade e ajudá-los a ir para a selva. Que é mesmo assim. Certo. Pepa, para acabar, imagino que não me saibas. Já? Então está tão bom. Está bom, não está? Uma horinha. Epa. Então pronto, meto aqui uma música bónus que havia nos CDs, né? Havia nos CDs antigamente. Com quem é que tens as melhores perguntas, as melhores conversas, seja de futebol da vida? Com quem é que se senta e fica horas a falar? Eu gosto muito de ouvir os mais velhos. Eu quando tive o prazer, o nosso querido falecido Vítor Oliveira, quando jogávamos contra ele, quando joguei contra ele, mais que uma vez, várias vezes, aqueles momentos antes do jogo, depois do jogo, houve mais do que uma vez também que ou ele foi-nos visitar ao hotel, porque ele, pronto, uma relação muito boa com o Passos Ferreira. Foram sempre momentos muito bons. E esse tipo de treinadores assim mais antigos, pessoas mais velhas, eu gosto muito de ouvir os mais velhos. Infelizmente, a juventude hoje em dia tem alguma dificuldade em ouvir os pais, os professores, os treinadores, acham que já sabem tudo. A nossa geração está muito aí por aí. E a mim entristece-me um bocado porque eu tenho outra maneira temos duas orelhas e uma boca. Se calhar para ouvir mais, alguma coisa, são pinhões de duas bocas, não é? E a verdade é que isso dá-me muito conhecimento e dá-me, não digo paz de espírito, mas dá-me aquela sensação de fogo. Realmente isto é duro, é difícil e ajuda a valorizar o dia a dia, as conquistas, o que se tem, dar mais valor ao que se tem e não estar obcecado em ter o que não se tem. Acho que é muito por aí. Nessa entrevista com o Guto Ferreira, que eu já mencionei, falei-lhe no Vítor Oliveira, porque o rei das subidas cá era o Vítor Oliveira, e falei-lhe que eram 11. E ele ficou chocado. Ficou de boca aberta com o legado. Não, é fantástico. O Vítor, nosso querido falecido Vítor, é fantástico. Mas entre outras pessoas. Mas pronto, isto num geral, as pessoas mais velhas gosto. Os presidentes por onde passei, o presidente, o Gilberto Coimbra, o Rodrigo Nunes no Feirense, o presidente Vítor Magalhães no Moreirense, o próprio Palmenenses não é assim tão velho, não é? Mas quando estava, mas pessoas mais velhas que eu, pronto, pessoas de outra geração, não é? Basta ser mais velho, já são dos anos 70. E eu de 80 é uma coisa, anos 70 é outra, 60 é outra, 50 é outra. E eu gosto muito de ouvir essas pessoas, essas histórias, essas vivências. A mim ajuda muito. O Vítor Oliveira tinha uma teoria boa que era preferia estar a jogar para ganhar, não é? E mesmo que fosse para a segunda divisão, se calhar tinha contratos melhores porque era para lutar para ganhar e subir. Sim, do que andar a sofrer, não é? Isso é uma forma de estar na vida, não é? Não só porque o dinheiro conta, não é só isso. Claro. Mas cá andar mais contente.
Era, e antigamente, naquele tempo, no tempo do Vítor, quando ele decidiu isso, porque ele depois foi uma decisão dele, e tanto é que depois começaram aí a surgir as subidas todas, as primeiras não, mas depois ele optou mesmo por esse caminho. Depois em Portimão tanto o convenceram que ele acabou por ficar na Primeira Liga outra vez no Portimonense, porque tinha ali uma ligação muito forte ao Portimonense. Mas ele optou por isso não só pela questão financeira, com prémios muito bons de subida, mas acima de tudo porque ele financeiramente já estava completamente resolvido e não era o dinheiro que o atraía, era mesmo isso, era ele é tão competitivo, se ele perde 2 derrotas, ele ficava doente. E então ele optou por, não, eu vou ganhar muito mais vezes, vou andar melhor, vou estar melhor com a minha família, vou estar melhor comigo mesmo, a comida sabe melhor, a bebida sabe melhor, e na cidade, ele, percebes, gosta desse astral, e optou por isso. E a verdade é que foi construindo um legado que acho que tão cedo, ou muito dificilmente, porque também outros tempos. Eram tempos de investimentos praticamente parecidos, onde depois havia meia dúzia de equipas que tinham um orçamento grande. E nessa meia dúzia de equipas de orçamento grande, todas as 6 pensavam no Vítor. Mas antes de pensar no Vítor, ele teve que construir esse mini legado. Depois foi alargando, não é? Certo. E o conhecimento que ele tinha do jogador português, dos jogadores que faziam a diferença para subir divisão, ele tinha. Portanto, hoje em dia, isso acho quase impossível alguém atingir o que ele atingiu. Ele tinha uma fórmula mágica, não é? Tinha, conhecia. A forma dele era muito essa. Ele sabia os jogadores, a forma ele dizia. Era que o clube pagasse certo, que o clube pagasse bem, que não falhassem os pagamentos, os jogadores, os bons, os melhores para subir na segunda liga que ele conhecia-os, e para ele isso era meio caminho andado. Depois o resto, competência e a experiência dele. Pepa, 2 perguntas numa para acabar mesmo. Quando é que vamos ter Pepa de volta aos bancos? Enfim, esta presumo que seja mais complicada a responder. E depois se algum... É. Já? Já, quer já? Vamos? Vai já, então isto é temos as botas, vamos ali para... para já, volto quando surgir, quando não houver casamento, pronto. Porque uma coisa é namorar e dar ali uns beijinhos aqui e lá, outra coisa é casar. Sim, mas a minha pergunta é se alinharia em março, abril, já estamos em abril, não. Ou se já assumiu que, bom, vem o verão, ou lá fora. E a segunda parte da pergunta era essa. Okay. Que campeonatos é que gostaria de experimentar ou regressar? Eu sinceramente estou aberto a tudo. Não posso fechar. Não. E depois há aqui várias coisas. Há várias ansiedades. Há a ansiedade financeira, que leva a que muitos treinadores acabem por aceitar certos clubes ou certos convites na pressão financeira, no aperto financeiro, por necessidade financeira, que faz parte, é muito tempo sem trabalhar, sem entrar dinheiro em casa. Felizmente não tenho essa necessidade, nem aperto, felizmente essa parte não existe, essa ansiedade. Depois há outra ansiedade. Isso é liberdade, não é? Isso é liberdade. É liberdade, sim, sem dúvida. É liberdade mesmo. E nunca tive. Eu nunca tive, não é essa liberdade, eu nunca tive esse aperto, nunca tive, porque eu sei viver com muito, como sei viver com pouco. Portanto, eu para mim isso não é assunto, é que não é mesmo. A outra é a ansiedade de estar no treino, o cheiro da relva, a adrenalina, aquele sentimento de 10 minutos antes do jogo, corrigi-las, dá-las ao intervalo, o treino, ver os jogadores a desenvolver, ver os jogadores a melhorar, ver a dinâmica da equipa a crescer com o treino, com o trabalho. Tenho, mas também não me está a consumir. Mas tenho muita vontade de voltar ao campo, mas não me está a consumir. O que eu admito que mexe um pouco comigo é uma terceira coisa que está-me a começar aqui a mexer um bocadinho, que é a ansiedade de ver o mercado, o principal a aproximar-se, que é o mercado agora de maio, junho, e perceber que ainda estou aberto a muita coisa. E isso é bom por um lado, mas é mau por outro, porque não dá para especificar e estudar certos países ou campeonatos de forma mais meticulosa. Ou seja, eu hoje aqui, neste dia 1 de Abril, que é o dia da treta, dia da mentira, mas eu não disse aqui mentira nenhuma, hoje é o dia das mentiras, não disse nada, só disse verdades. Eu hoje, dia 1 de Abril, eu garanto que não tenho nada próximo, mas também não tenho nada afastado, nem nada arriscado no meu horizonte. Posso ir para o MLS, posso ir para o Brasil, posso ir para o México, posso voltar para Portugal.
Posso ir para a Espanha, para a França, para a Itália, para a Inglaterra, para a Escócia, para a Polónia, para a Holanda, para a Bélgica, para a Coreia, para o Japão, para a China. Ou seja, e isto mexe um pouco comigo. Porquê? Por causa da minha família, se podem ir, se não podem ir, se vou outra vez sozinho. Muita incerteza, não é? É esta incerteza, mas a minha vida é assim, não é? Eu desde os meus 12 anos saí de casa e estou habituado a isto. Mas agora bem, sigo com 12, isto a matemática vai dar para aí os 34 anos, ou seja, eu ando há 34, 33 anos nisto. E parece que não cria um certo desgaste. Parece que sim. É um bocado. Imagino que sim. É um bocado. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas pá, quem não é do futebol, às vezes perguntam, como é que um gajo vive, como é que tu vives desta instabilidade? Nunca sabes para onde é que vais, nunca sabes para onde é que vais viver, nunca sabes para que cidade vais, para que país vais, se a família vai, se não vai, se vais trabalhar um ano, se vais trabalhar um mês. Mas é o ar que eu respiro, é este. Portanto, olha, não posso inventar. É a vista no precipício, não é? Aquela vista. Eu tenho tempo para descansar, se chegar lá, depois tenho tempo para descansar. Agora é mesmo assim. Agora, quando quiser descanso, vivi agora um bocado de descanso, mas é um descanso diferente. É um descanso. Eu estou proativo, não é? Eu vejo jogos, vejo campeonatos, agora vejo muita coisa. Vejo muita coisa, Sim, mas não também. Está a funilar o conhecimento, Claro, não é? e também curto muito a minha bicicleta, curto muito a minha família, ou seja, estou a curtir a montes. Coisas que eu não tive tempo para fazer nos últimos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos. Olha, estou a aproveitar ao máximo. Eu ia dizer que no futuro tem tempo para descansar e aproveitar os netos, mas depois pensei, espera aí que o Pepa já é. Pois, sei lá, mas aí está. O futuro também, não sei se vou treinar, eu não sei se vou treinar até aos 60, até aos 50, até aos 70, não faço a mínima ideia. É viver ao presente e não estar muito preocupado com o futuro imediato, sim, mas não tão longínquo, não, nem vale a pena. Muito bem, esta entrevista a Pepa fica por aqui. Os cuidados técnicos foram da Beatriz Garcia e da Rita Gonçalves. Pepa, muito obrigado, foi um prazer eu que imenso. agradeço. E boa olha, sorte para o que vem. soube a pouco, é bom sinal. É bom sinal, é verdade. Um abraço. Muito obrigado, Hugo, foi espetacular. Obrigado, Pepa.